Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje com a presença ilustre do Dom Sebastião, que é o bispo, que está aqui em Caxias atualmente. Boa noite, Dom Sebastião. Boa noite, Caio. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando essa programação. Viram até você sair correndo. Rapaz, você corre rápido, viu? Não é? Chegou ligeiro. Então, boa noite a todos vocês. É com alegria, né, com satisfação estar aqui. Eu já estive aqui algumas outras vezes na TV Guanaré, mas durante o dia. Agora é à noite. Vamos ver o que acontece, né, nessa noite. Olha, só lhe avisando que o senhor foi uma presença muito solicitada aqui. Muita gente pedia, a gente perguntava quem que vocês querem que a gente traga para entrevistar. E o seu nome foi bem cotado, viu, gente? Rapaz, vamos... Você fez uma enquete, então. Isso, a gente fez umas enquetes. Aí não, vamos chamar o bispo, porque também se aproximando agora... iniciou a quaresma, né? Já. Iniciou a quaresma e se aproximando da Semana Santa. Não, vamos conversar um pouco com o bispo, até para o pessoal de Caxias conhecer mais um pouco. O senhor está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 2 anos. 2 anos? 2 anos, fez agora no dia 24, 2 anos que nós chegamos aqui, vindo de Viana. Né? E estamos aqui, procurando realizar a vontade de Deus e procurando também dar o melhor da gente para que a evangelização, para que o reino de Deus seja transparente e que esta diocese possa caminhar, né, em conformidade com a vontade do Senhor. Então, dia 24, né, foi o dia que nós escolhemos, né, não pela data, 24, né, não é uma cor boa, né, mas pelo dia que era um sábado, né, e eu, quando vim para cá, eu tinha 2 meses para arrumar as malas e chegar, 2 meses batido. Já conhecia Caxias? Já conhecia de alguns encontros que a gente participou, assembleias, né? E aí eu disse, olha, mas não vou ter como chegar no tempo regular. Aí eu falei com a anunciatura, com a anúncia apostólica, e disse, não tem problema não, se chegar 2, 3 dias depois, não tem problema. Então eu cheguei aqui depois do prazo, né? Mas no dia 24 de fevereiro de 2018 e estamos aqui. Como foi a recepção aqui em Caxias? Calorosa, né? Calorosa, porque foi em fevereiro, não tanto o calor mesmo, né? Do ambiente, o calor da natureza, mas o calor humano, né? Muitas pessoas estavam nos aguardando. A celebração foi lá no ginásio, né? O ginásio mais famoso de Caxias, parece-me, né? Fica ali no centro, ginásio João Castelo. E com grande participação. Muita gente ficou do lado de fora também. E veio gente também de Viana para deixar a gente aqui. Tenho a certeza que a gente ia ficar mesmo, né? Eu voltar mais para lá. Então, foi um momento muito oportuno, né? Com a presença dos bispos do Maranhão. Quem me deu a posse foi o arcebispo de São Luís, de Dom Wilson, né? Que tinha... aliás, Dom Wilson... Eu não lembro bem se Dom Wilson veio. Mas que era o bispo que tinha me antecedido aqui. Né? Então, foi um momento forte. E o povo de Caxias é muito caloroso e sabe receber as pessoas. Né? A religiosidade ainda é muito forte aqui em Caxias. O senhor percebeu isso? Eu percebi, particularmente no que tange aos sacramentos, a busca do sacramento, particularmente da Eucaristia, a missa dominical e também outras missas em outros momentos. E também aqui em Caxias eu percebi uma coisa que não vi em outra região do Maranhão. Essa questão do ser igreja, a modo da igreja do início, na Domus Ecclesiae, na época em que a igreja se reunia nas casas, e que a igreja era família, eram familiares, eram aqueles que estavam ali ao redor. E aqui em Caxias eu percebi isso, além das igrejas tradicionais, além das igrejas novas que estão se criando e capelas nos bairros, também existe aquelas igrejas, digamos, de família, aquelas comunidades ligadas a famílias e que é realmente uma capela ali reservada no ambiente da casa e aberta também às pessoas que queiram participar. E durante o festejo, então, é um momento sublime, né, daquelas famílias e de todos que fazem parte ali. Para mim, essa é uma particularidade muito importante de Caxias. Lá na outra diocese, por exemplo, na Baixada Maranhense, você tem os oratórios, né?
quase todas as casas têm um oratório, cheio de santos, cheio de fitas, velas e outros instrumentos de devoção, mas está ali, as pessoas rezam de manhã, rezam à tarde e tal, mas não tem toda essa forma de igreja que a gente vê aqui. Eu considero isso muito positivo, né? No começo eu achava meio estranho, assim, começa esse negócio muito familiar, mas depois eu consegui entender e me recordei de que na igreja antiga isso também existia, né? A igreja era a igreja da família, era a igreja da casa, da tradição da família, inclusive o santo, o padroeiro é o santo da tradição também da família, o que é muito significativo, muito importante, né? Mas então o povo de Caxias gosta de participar da celebração da Eucaristia, dos festejos, então, né? E nós retomamos o festejo na catedral, estava com um tempinho que não se fazia, e nós retomamos, então, fazendo desde o ano passado. E é um momento também muito significativo, muito familiar, e as pessoas vêm e participam mesmo para valer, né? Então eu pude notar que, de fato, o povo de Caxias é muito religioso, né? Tem uma religião, digamos, uma participação tradicional, né, do modo de viver a fé católica, mas nós, como católicos, isso faz parte da vida da gente, né? A igreja tem uma tradição antiguíssima, e tradição não significa só coisas antigas, coisas que se vivia no passado, ou obsoletas, não. A tradição para nós é aquilo que nos foi passado de forma oral, né? E que nem sempre está escrito de fato, né? Então aqui eu percebi isso, né? Que o povo de Caxias tem uma tradição no sentido verdadeiro mesmo da palavra, daquilo que receberam dos seus pais, dos seus padres também. Tem padres aqui muito marcantes na vida da cidade de Caxias, e também como de outras cidades, né? Como o Barão de Grajaú, como Passagem Franca, essas cidades assim antigas também, onde o padre marcou muito, e as famílias com a sua fé marcaram muito a vida de fé, a vida de igreja dos seus familiares. Eu percebo que o pessoal aqui também tem muito apego, como o senhor acabou de falar, a questão dos padres. Eu lembro que meus avós eram bastante católicos, faziam parte do, se eu não me engano, era Encontro de Casais com Cristo. Não sei se ainda tem, ainda existe por aqui? Existe. Eles faziam parte. Tinha aquele momento que determinados períodos que levavam a santa até as casas e faziam a oração todos juntos, né? Todo mundo rezava junto, aquele que rezava o terço. Aqui a gente vê também a fé, um exemplo, em questão de velórios. Sempre tem os terços, exceto que é evangélicos, mas se não, sempre tem o momento do terço, sempre tem aquelas pessoas, agora eu me esqueci o nome das senhoras que vão sempre nos velórios e rezam o terço, elas que puxam, né, os cânticos e tudo mais. O pessoal aqui leva muito isso. Isso é tradição, né? Isso é cultural. De fato, isso é cultural, é tradição. E eu sei que é tradição geral da igreja, também, particularmente no Brasil, né, no Nordeste, então, da gente celebrar durante os 7 dias, né? De fato, né? E não é por acaso também. Isso, o número 7 é importante também na Bíblia. Os 7 dias da obra de Deus também. 6 dias da criação e o dia do repouso está lá na Bíblia. Então não é uma invenção simplesmente, né? É uma tradição bíblica também que as pessoas vivem. E durante aqueles 7 dias, na Bíblia, por exemplo, tem os 6 anos que você deve explorar a terra, mas tem um ano, que seria o 7º, que você deve deixar a terra descansar, deixar mato crescer, não fazer nada, para que ela possa também se refazer, né? Durante os 6 anos você pode fazer, mas tem um ano que você não deve fazer nada. Então é o ano da graça do Senhor, para que a obra da criação possa também se refazer. Então isso também na vida da gente. Você sabe que quando uma pessoa morre, é claro que naquele dia é um dia muito pesado. A noite é a noite mais longa que se vive. No outro dia tem toda a celebração, tem um enterro e aí o sofrimento que permanece. Mas durante 7 dias, Deus vai nos preparando através do terço, através das orações, através da solidariedade das pessoas, através da família que está ali reunida durante aqueles 7 dias, né? E no 7º dia, normalmente se vai à igreja
e se oferece o sacrifício, o culto perfeito, que é a Eucaristia, em favor daquele que faleceu, né? Então, é uma tradição, Sim. é um jeito de viver a fé, que está conectado com a tradição bíblica do Antigo Testamento e também vivido neste Novo Testamento e na vida das pessoas. É uma coisa muito positiva e eu creio que todas as famílias que passaram por essa experiência ficam agradecidas, ficam esperando já às 18 horas, né, para rezar o terço, estar junto, e pouco a pouco Deus também vai refazendo ao longo desses dias a vida das pessoas, até acreditando na ressurreição do Senhor, tentar tocar a vida para frente e guardando o que de bom ficou da vida das pessoas. Eu lembro que minha avó, ela tinha tradição, todo dia às 18 horas, ela ia para o quintal, sentava numa cadeira, pegava o terço e ficava rezando. E aí de quem fosse tentar atrapalhar ela. Eu até falava, olha, que essa sua zanga não combina com a sua reza, porque ela estava rezando, se alguém fosse atrapalhar ela, ficava zangada demais. Era o horário dela, tinha que deixar qualquer coisa que fosse tratar, por mais urgente que fosse, deixa ela terminar de rezar. E eu percebo que ainda é muito forte em muitas pessoas. Minha mãe também é bastante católica. Minha mãe é daquelas que tem o... Eu não sei se o nome certo é altar, mas tem um pequeno altar em casa, com os santos, tudo mais. É altar mesmo que se chama, oratório, né? Minha namorada também, ela é muito católica. Na casa dela tem lá os santos dela e da mãe dela. Inclusive, ela faz parte de grupos de orações que eu não sabia que existiam. Eu lembro que minha irmã fazia parte do Caminho. Aí eu conversando com ela, não, tem um grupo de oração que a gente se reúne para conversar, aí tem um momento de oração, de estudo bíblico. Eu acho bem interessante, porque a gente vê que está passando também para os jovens, apesar de tem um certo afastamento do jovem da igreja, a gente percebe, eu acredito que o senhor tenha visto isso, mas ainda tem muitos jovens que seguem à risca, né? As tradições de grupos de oração, de participar ativamente da igreja, de eventos da igreja. Eu vejo uma mobilização jovem aqui muito grande, quando tem encontros aqui de igreja, né? De fato, a juventude, ela está na igreja, né? Claro que existe hoje, a nossa juventude de hoje não é a do nosso tempo, sei lá, de grupo de jovens. Na minha época, por exemplo, o grupo que nós tínhamos era a Pastoral da Juventude. Então, todo mundo passava pela Pastoral da Juventude. Hoje, não. Hoje, na igreja, existem tantos outros grupos também, outros carismas, movimentos, né, que vêm ajudar os jovens e não jovens também a viverem a sua fé. Então, você citou o Caminho, que aqui em Caxias faz um excelente trabalho com as comunidades, né? E agora as últimas comunidades formadas aqui na paróquia de São Benedito, na paróquia da Matriz, então, tem muitas comunidades, né? Onde as pessoas se identificam, onde as pessoas de fato rezam, onde as pessoas também, através das catequeses, vão descobrindo a sua fé, dando razão para a sua fé, né? Essa é uma frase de Santo Agostinho, né? São Paulo diz que nós temos que dar esperança à nossa fé, e é justíssimo, e Santo Agostinho diz que nós temos que dar razão à nossa fé. Nós não podemos ficar só achando que o que estou fazendo está certo, porque meu pai fazia, minha mãe, não. Eu tenho que dar razão à minha fé, eu tenho que dar motivação, buscar as motivações e os fundamentos para eu poder viver com consciência a minha fé, né? Então, tem muitos jovens também na renovação carismática católica. Sim. Tem também o terço jovem na paróquia de Nazaré, tem os adoradores de Cristo também, que na adoração eucarística, que fazem normalmente, e tem os jovens também, você falou do ECC, né, que era o Encontro de Casais com Cristo. E agora tem o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, vivendo a mesma espiritualidade. Um evento até bem grande aqui, o evento é bem grande. De fato, o evento é grande. E, além disso, a gente tem as várias outras expressões de juventude, né, da igreja, mas também fora da igreja. Aqui em Caxias, eu percebo que tem jovens se organizando aí, não só em vista do carnaval, que tinha muitos blocos, né, mas também do tempo junino, e mesmo ocupados com a arte, com a dança, com a cultura. Isso é muito positivo, né? Então, não só valorizar os nossos grupos, mas essas aglomerações de jovens que faz os jovens também assumir a sua própria realidade, a sua própria vida, e encontrar motivações para continuar vivendo, né? Quando vão fazer aquele tapete que vai ali da catedral, vai descendo ali pelo centro,
É porque eu não me recordo o nome. São tapetes também. Os tapetes para a festa de Corpus Christi. Isso. A gente vê a mobilização de muitos jovens que vão a partir da madrugada e ficam lá a madrugada inteira fazendo tapete, né? Isso mesmo. Bem criativos, porque eu acho aquilo ali muito bonito. É arte, de fato. Eu teve uma vez passada que teve desculpe o termo que eu vou usar, mas teve um animal que passou com o veículo por cima, que, rapaz, eu fiquei muito chateado. Rapaz, não é nem coisa de se dizer não, mas eu dava umas porradas nesse caboclo. O pessoal pega, vai construir o tapete com o maior carinho ali, com a maior atenção, aí vem um cabo e faz um negócio desse. De fato. Mas acontece. Acontece o cabra, acontece às vezes a chuva também. Às vezes a chuva. Às vezes a chuva dá pena, né? Vai levar todo o trabalho do povo. Outra coisa, Dom Sebastião, que a gente vê aqui, a participação direta das pessoas na religiosidade, é o fogaréu. Fogaréu é um evento que é organizado aqui, um dos cabeças, não vou citar todos, mas um dos cabeças é o Leonardo Barata, meu amigo Léo Barata, que ele foi um dos que deu início a isso e virou cultural, inclusive, sendo exemplo para vários locais do Brasil. Aqui no Maranhão já fazem pequenos fogaréis em representação aqui. Tem o maior do Brasil, né, que não é o daqui, mas o daqui está bem pertinho, porque vem muita gente nessa época. Tem também outros eventos realizados, voltado para a área católica, que eu acho bem interessante e mostra que a religiosidade ainda faz parte da cidade. Isso. A gente vai só para o intervalo e já a gente volta com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite. Hoje recebendo aqui o Dom Sebastião, bispo que está atualmente, né, faz 2 anos aqui em Caxias. Agora, eu queria falar um pouco sobre a sua história, que a gente emendou tanta conversa aqui no primeiro bloco. Você é maranhense, né? Sou maranhense de Carutapera. Carutapera é uma cidade que fica lá no norte do estado, já limite com o Pará. Fica na foz do rio Gurupi, é uma região de praia, né, mar, e faz parte das reentrâncias maranhenses. E lá nós temos muita coisa boa, camarão, peixe, sururu, caranguejo. Só coisa que eu sou alérgico. É coisa boa. Toda vez que eu viajo pra praia, o pessoal começa a vir com camarão, caranguejo. Rapaz, come um pouquinho, só se for pra eu morrer, amigo. Mas lá também tem juçara. Açaí. Açaí. Também não gosto. Também não gosto. É incrível. Então... Mas com certeza deve ter uma carne de sol em algum canto que dá pra fazer. Tem carne de sol. Peixe também tem muito. Peixe. Me diga uma coisa. Com quantos anos o senhor entrou... O senhor descobriu que, assim, ou teve a revelação que iria ser padre? Que eu não sei bem como funciona. Olha, nós chamamos de vocação, né? Vocação é um chamado, né, que você sente. O desejo que você sente de ser alguma coisa. E quando esse desejo está dentro do plano de Deus, aí você realiza e se identifica, se torna feliz naquilo que você faz, e aí você diz que de fato foi Deus que te chamou para essa missão, né? A coisa mais antiga que eu lembro da minha infância foi, eu tinha 6 anos de idade. A nossa cidade tinha um padre chamado Padre Luciano Garilho, que agora vai fazer 50 anos, né, do seu falecimento. E o Padre Luciano Garilho, ele tomava conta da catequese, da juventude, era um padre muito da juventude. E ele foi tomar banho, foi para uma praia nossa lá, com as catequistas, no mês de junho, para encerrar o semestre. E aí, nesse banho, era em torno de meio-dia, todo mundo foi para o almoço e ele ficou lá na praia. Ele foi lavar os pés, né? A praia tinha umas pedras e a maré estava baixa. Ele então se inclinou para lavar as sandálias e aí caiu, né? O pessoal estava distante, ele não sabia nadar, ele era italiano, não é por isso que não sabia nadar, mas o fato que não sabia... Sim. E aí pronto, foi se afogando, e quando as pessoas se aproximaram, viram ele subindo a última vez, desceu e aí pronto, né? Então ele morreu, era um padre muito querido na cidade, na época eu tinha 6 anos de idade, ele celebrava com a gente, com as crianças,
E como criança, ele normalmente terminando a missa, ele distribuía bombom para todo mundo, né? Então a gente ia também por causa dos bombons do padre Luciano, né? E então, quando encontraram o padre, já era à noite, à noitinha, e ele chegou lá no trapiche da cidade, todo mundo chorando, o povo chorando, 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 e eu tentando também chegar perto e vendo toda aquela agonia do povo, né? E naquela hora eu disse assim para uma pessoa, não lembro a pessoa que era, disse: não chora não, eu vou ser padre e vou ficar no lugar dele, né? Para fazer tudo aquilo que ele fazia. Ele às vezes andava de batina, então meu sonho era ser padre, andar de batina, trabalhar com as crianças, juventude, dar bombom por menino. Esse era o sonho de menino, né? De criança. Então ali, naqueles 6 anos de idade, me veio esse desejo, né, de ser padre. Mas aí, como criança, depois fui esquecendo, fui viver a vida de criança. E depois, ali, na adolescência, já na adolescência, eu senti de novo o desejo, né? E uma freira, aqui eu lembro do Colégio de São José, que você estudou, né? Sim. Então, lá também nós tínhamos uma religiosa que era a diretora da escola e outras religiosas que também davam aula. E lá, numa certa altura, numa das aulas, resolveram fazer um questionário para a gente descobrir a vocação. O que você quer ser quando você terminar de fazer o ensino fundamental? E aí todo mundo respondia. E eu respondi naquela ocasião que queria ser padre, né? Então depois a irmã pegou todo mundo que tinha respondido de acordo com a vocação e foi reunindo. Então aí eu entrei nesse grupo de quem queria ser padre, quem queria ser freira, né? E a gente então começou um trabalho ali de pastoral vocacional. Depois eu entrei na Pastoral da Juventude. Lá na Pastoral da Juventude eu consegui desinibir um pouco também, né? Consegui fazer algumas coisas, participar de shows de calouro. Você era muito tímido? Era tímido, era. Aí participar de show de calouros, fazer uma leitura na igreja, ler no grupo de jovens, foi um pouco assim, né? E depois eu decidi, de fato, entrar no seminário. Eu tinha 17 anos, né? Bem novo. Novo. Pedi a minha tia, que era já freira, né? Pedi a minha tia que me ajudasse a falar com o padre, né? O padre da cidade. Eu conhecia tudo, mas que era o padre Mário Raca, inclusive hoje ainda mora lá, né? Vive lá na cidade, né? Então ela me levou para conversar com o padre. Mas eu achava que ela ia entrar, né? Ia me apresentar, ia dizer o que eu estava pretendendo e tal, né? Ela chegou lá, o padre abriu a porta, ela quase que me empurrou, dizendo: olha, ele veio falar com a senhora, e pronto. Eu fiquei só lá com o padre perguntou o que eu queria, eu falei que queria ser padre. Tá bom, então, já quer ir no próximo ano? Eu disse: eu estou terminando o ginásio. Então, no próximo ano tu já vai. E aí pronto. Aí, no ano seguinte, eu fui para Zedoca, onde foi nosso seminário menor. E olha que eu cheguei em Zedoca, naquela época, de Carutapera para Zedoca, a gente levava mais de 24 horas. Eita. Né? Eu saí, não tinha estrada, como tem hoje, que vem para o Maranhão. A gente saía pelo Pará, a gente ia para o Pará, até que em Belém tem muita gente de Carutapera. Para São Luís ia só os que iam estudar, o filho do pessoal lá que tinha recurso, que ia estudar. Quem ia trabalhar ia para Belém, ia para o Pará, né? Então eu saí de Carutapera, só lembrando aqui, 5 horas da tarde, num dia, 5 horas da tarde, e cheguei depois de 1 hora em Viseu, no Pará. Fiquei a noite inteira na rodoviária. 5 da manhã saiu o ônibus para Capanema. Capanema, fiquei esperando o outro ônibus para Zedoca. Cheguei em Zedoca, 11 horas da noite. Imagina, do dia seguinte, né, 11 horas da noite. E fui recebido, porque o reitor do seminário não estava lá ainda. Era a primeira vez que ia funcionar o seminário. Nós éramos a primeira turma e eu fui o primeiro a chegar, né? Como o reitor não estava, eu fui recebido por Frei Luiz, né? O Dom Luiz daqui, né? Frei Luiz trabalhava lá em Zedoca e ele me recebeu às 11 horas da noite. Me colocou para dentro de casa e disse: tu tá viajando, né? Tu deve estar com fome. Eu disse: não, não tô com fome não, tá assim. Aí fez negócio lá pra gente comer.
Aí eu comecei a comer, deixei ali o prato, e não, tem que comer, porque se não comer é sinal que não tem vocação. Aí tá bom, aí eu terminei de comer, depois fui dormir, e no outro dia de manhã ele me levou no seminário, e a gente começou o seminário em Zedoca. Nós éramos 7, dos 7 depois foram saindo, eu fiquei sozinho, né? Mas saíram para outras cidades ou saíram Não, desistindo? saíram mesmo, deixaram, foram desistindo, né, aos poucos, né? Algum momento o senhor pensou em desistir? Não, desistir não. Tinha momentos assim que algumas dificuldades no seminário que a gente não conseguia acompanhar. Às vezes era o reitor, às vezes é a gente mesmo, às vezes era na faculdade. E eu, né, mas desisti, assim, pensar de ir embora porque isso não é meu caminho. Isso aí, sinceramente, eu nunca pensei, né? Nunca pensei nisso, não. E aí fiquei lá no seminário e depois, né, no seminário, o Dom Frei Luiz, né, era nosso professor também, dava aula de latim, algumas coisas de latim para a gente. Imagina, nós tínhamos 18 anos, 19 anos por aí, e dava aula também de música. O que eu sei de música hoje, solfejo e algumas coisas de teoria musical, foi dada por Dom Frei Luiz na época do meu seminário menor, né? Violão também a gente aprendeu, eu aprendi alguns acordes de violão, e só que o horário de violão era 1 da tarde, né? O horário é muito ruim. Depois do almoço, Depois do almoço, descansada. Mas foi assim, né? Não sei, né? Dom Luiz me acolheu, e agora eu estou aqui no lugar onde ele foi bispo também, né? As coisas de Como Deus, como é estar aqui no lugar de quem lhe acolheu? Agora você está aqui sendo bispo da cidade, como é essa sensação? Rapaz, olha, aconteceu a mesma coisa em Viana, entendeu? Quer dizer, o Dom Luiz é porque me acolheu no seminário menor, né? Que é uma coisa. Eu fui para Zedoca para fazer o ensino médio, 3 anos de segundo grau naquela época, né? Eu fiz técnico em laboratório de análises clínicas, né? Lá na cidade, né? E aí, naquele período ali, é claro que é muito marcante na vida da gente, né? Mas uma outra coisa que eu quero destacar é que em Viana, também, quando eu fui para Viana, eu fui substituir o Dom Xavier, que foi o meu reitor no seminário maior em São Luís, né? E foi ele que deu o testemunho na minha ordenação de padre em 91, né? E depois eu fui para Viana substituí-lo como bispo, né? E de lá vim para cá, numa sede onde o Dom Luiz, né, que me acolheu no seminário, também foi bispo por muitos anos. Lá em Viana eu fui o 5º bispo, e aqui também eu fui o 5º bispo. É uma responsabilidade grande, né? É uma grande responsabilidade, né? Certamente, né? Mas a gente confia na graça de Deus e nas potencialidades que a gente tem, mas acima de tudo na graça de Deus, para a gente continuar a vida, né? Sebastião, uma coisa que eu tenho que não posso deixar de perguntar: como foi a reação da sua família quando você falou que ia ser padre? Olha, quando eu falei que ia ser padre, não foi fácil, não. Porque quando eu saí de casa para o seminário menor, eu já ajudava muito em casa, né? Além de ajudar na pesca, porque meu pai é pescador, então a gente tinha que aprender as coisas do mar. Minha mãe é lavradora. Nós somos 7 irmãos vivos, né? Mas éramos 12. 5 morreram ainda pequenos, né? Então eu já contribuía, né? Eu já contribuía e dessa forma, mas também eu já era servente de pedreiro e já era quase que pedreiro também nesse período aí de 17 anos. Inclusive em Carutapera tem uma casa que eu fiz a planta e a construí. É uma planta simples, né? Um corredor grande, com a cozinha lá no final, 2 quartos e um banheiro no meio, né? Essa é a planta da casa. Mas eu fiz a planta, escrevi, e depois cavei, e eu virei o pedreiro, e tinha um que me ajudava, né? O que ia ser dono da casa me ajudava. E aí nós fomos construindo. Tinha uma hora que me aperrei, eu tive que pedir ajuda, mas a casa está lá, de pé. Olha aí, construiu uma casa do zero. Então a gente já tinha alguma coisa, né? E nessa situação, para a gente, no Nordeste,
Tem um padre nosso que era sociólogo que dizia que filho no Nordeste é investimento, né? Sim. E de fato é assim, né? Então, para nós, para mim, sair de casa não foi fácil não, né? Meu pai não era muito de acordo, minha mãe também não. Depois resolveram acolher porque o padre foi lá e conversou e tal. Eles bem católicos? Sim, né? Mas eu fui assim mesmo, né? Mas é isso que tu queres, então tá bom, vai, né? E aí eu fui, e depois foram acolhendo, e hoje são felizes, né? Imagino, Graças porque eu acho que, assim, tem mãe, antigamente, tinha mãe que já queria que o filho fosse padre, decidia, às vezes, o filho nem queria, mas decidia, a gente via muito caso desses. Tem uma colega minha, vou deixar vocês de casa aí na curiosidade, mas que a mãe dela cismou que era para ela ser freira. Tentou, ela não foi. E as primas dela, a mesma coisa. As mães cismaram, porque ela família muito religiosa, tinha parentes padres, parentes freiras. Mandou as meninas. Inclusive, se a família dela estiver assistindo isso aqui agora, ela me contou, desculpa. Mas as meninas acabaram fugindo. Mandaram as meninas para o convento, elas fugiram. Fugiram, cada um com seu namorado. Olha. Não adianta forçar. Não adianta forçar. Eu acredito, porque eu acho bem interessante, por isso que eu lhe perguntei, essa questão da vocação. Como é que a pessoa sente isso? Como é que a pessoa tem certeza que é realmente isso que ela quer? Porque abre mão de muita coisa. Certo. Querendo ou não, abre mão de muita coisa. Então, o senhor nunca teve um momento que o senhor pensou, não, eu acho que eu vou voltar, vou me casar mesmo e tal, não, né? Então, Caio, vontade mesmo de deixar tudo para não ser mais padre, essa vontade eu não senti, né? Agora, quando eu escutava, sabia que a minha família tinha momentos difíceis, depois eu via meus irmãos crescendo, também e alguém doente, aí eu me questionava, mas se eu estivesse fora, será que não estaria agora podendo ajudar, né, minha família e tal? Mas eram assim pensamentos que vinham, mas depois não chegavam a mexer com a vocação, né? Que é esse desejo de realizar a vontade de Deus, né? Quando você sabe que de fato aquela vontade de Deus corresponde ao seu querer, à sua felicidade, que não basta só a gente fazer a vontade de Deus, né? Sem que você seja feliz, sem que você se realize, sem que você esteja consciente. Isso não significa que você esteja bem o tempo todo. Haverá certamente noites escuras, né? Haverá momentos difíceis também, mas também esses momentos difíceis, essas noites escuras precisam ser olhadas com o olhar de Deus, né? Senão a gente não consegue avançar, né? E ainda mais se a gente olha para Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, para mim é um parâmetro indispensável, né? No momento de dor e de sofrimento, é olhando para a cruz que a gente consegue dar um sentido àquilo que a gente está sentindo, né? Interessante. Uma curiosidade, mas eu vou deixar para o intervalo, porque agora a gente vai para o intervalo, mas já a gente volta, não sai daí. Já tem mais Melhor da Noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui hoje o Bispo Dom Sebastião. E vamos falar um pouquinho que o senhor é muito envolvido em questões sociais, principalmente, o senhor já trabalhou diretamente numa área que tinha índios por perto, procede? Sim, procede, né? Porque a diocese de Zedoca, ela tem uma grande parte do seu território que é área indígena, né? E também em Viana, nós tínhamos na diocese a região lá de Buriticupu, de Bom Jesus das Selvas, onde existia a presença dos povos indígenas. E na região ali de Alto Alegre do Pindaré, por exemplo, nós tínhamos as áreas indígenas, que é da diocese de Zedoca, dentro do território, mas que os índios vinham mais para aquela região pela proximidade das cidades, né? Qual era a relação da igreja com os índios? Olha, a relação assim na região lá de Bom Jesus das Selvas e de Buriticupu era mais uma
uma presença com a pastoral da criança, uma presença, às vezes, até esporádica também, né? Ali em Alto Alegre do Pindaré, a gente conseguiu até mesmo ir numa aldeia e ter um momento lá com os indígenas e depois tentar motivar pessoas para que na cidade pudessem dar um certo suporte e ajudar até mesmo as pessoas da cidade a considerar os indígenas com a sua cultura, seu modo de vida e tudo mais, né? Agora, a minha presença mais marcante foi junto aos povos Gamela. Acho que vocês ouviram falar daquele que foi chamado de massacre, né, dos produtores e outras pessoas lá que fizeram uma investida contra o povo Gamela, né? O povo Gamela é um povo antigo, ali naquela região próximo de Viana, fica dentro do município de Viana, e é uma região, é um povo que durante muito tempo viveu sem se identificar, né? Mas já existia ali há muitos e muitos anos, inclusive é muito positivo da parte para eles, né, que na época das Seis Marias foi concedida aquela área de terra aos povos indígenas Gamela, né? E na pesquisa que se fez, vistoriando a área, se encontrou ainda 3 marcos da época ainda das Seis Marias, né? Então é uma região de fato onde eles sempre viveram, nunca saíram dali, mas viveram no anonimato, inclusive não se identificando como indígena. Só durante uns 5 anos atrás, mais ou menos, que resolveram se autodeterminar, identificar, dizendo, nós de fato somos Gamela. Aí, a partir daí, o negócio começou a ficar ruim. Eu soube que teve até uma certa confusão, o pessoal, não, eles não são indígenas. Isso. Tinha o pessoal dizendo que eles não eram, teve aquela maior confusão, mas realmente eles eram indígenas. Não, mas realmente são indígenas. O pessoal diz porque normalmente eles não se identificavam, né? Pois é. Mas era comum na região, inclusive eu ouvi muito isso lá em Viana, quando a gente dizia, vou para... como é o povoado lá, rapaz? Itacoatiara, não é Itacoatiara, não, tem outro nome lá. Me passou agora o nome. Quando a gente dizia, eu vou para esse povoado, todo mundo dizia, ah, tá, você vai lá para onde, para os índios Gamela. Então, era comum você ouvir isso em qualquer lugar da cidade. Depois que eles resolveram dizer, nós somos de fato Gamela, aí houve uma reação dos proprietários, né? Sim. Porque a área deles estava já toda ocupada por gente habitando e pronto. Inclusive o INCRA tinha também lá dentro um assentamento e aí foi um Deus nos acuda. E aí a gente acompanhou um pouco mais de perto e foi voz também deles naquela ocasião. O senhor foi no meio do conflito ali? Do massacre. De fato, né? A gente estava no meio daquele conflito. E aí houve reação também, é claro, da parte dos fazendeiros e das pessoas também, de que a gente estava se metendo nessas questões. O senhor tentava intermediar? Os fazendeiros, eles respeitavam, porque os fazendeiros naquele tempo ali, eles estavam bem agressivos, eles estavam mesmo... de fato, estavam bem agressivos, de fato, né? Mas aí eles tiveram apoio, os indígenas, né, do Estado, aqui do Maranhão, que o Estado do Maranhão, nesse sentido aí, no governo Flávio Dino, eles fizeram uma coisa muito positiva, né? Porque o governo federal está muito distante daqui, né? Sim. Então, numa negociação, o governo do Estado disse, se vocês permitirem, a gente dá todo apoio, né? Aí, de fato, foi dado apoio na área da educação, na área da saúde e também colocando os organismos do Estado em favor dessas pesquisas e tudo mais, né? Mas depois o governo federal também delegou uma equipe e até hoje ainda continua fazendo os estudos para, de fato, identificar e depois regularizar essa área, né? Que eu acho meio complicado agora nesse governo que a gente está vendo aí. Está mais complicado nesse governo aí, né? Mas... o senhor participou da criação do documento de orientação da Igreja Católica em relação à Amazônia, que é a querida Amazônia. O senhor tem alguma participação? Sim, nós como bispo do Maranhão, nós fazemos... O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, né? O Maranhão, o Tocantins, o Mato Grosso. A gente está um pouco distante da Amazônia, mas nós estamos ainda incluídos dentro desse bioma da Amazônia Legal. Então, nós também, os bispos do Maranhão, participamos do SINDO, participamos do processo anterior, tanto é que aqui no Maranhão foi feita a primeira assembleia
de escuta dos povos para o sínodo, e foi feita agora aqui em Caxias, algumas semanas atrás, a primeira reunião também da Amazônia Geral, da Pan-Amazônia, devolvendo para as pessoas o que foi o sínodo para a Amazônia, o documento final, inclusive a exortação do Papa Francisco. Então foi toda uma construção aí, que levou cerca de 2 anos para ser construído, e depois o sínodo mesmo lá em Roma, que nós tivemos a alegria de participar e também desenvolver um tema lá dentro. O tema que eu tratei não aparece na exortação, aparece no documento final, que é sobre a ordenação diaconal de mulheres, né? Porque a gente acredita que as mulheres podem ter um papel importante na vida da igreja. Não pode ser padre. Na Igreja Católica não tem um documento que comprove que uma mulher foi padre. Mas de que foi diácona, isso existem muitos textos, inclusive na minha fala eu fiz todo um histórico, desde os Atos dos Apóstolos até ao século XI, quando na Itália ainda existiam as diaconisas ordenadas, com imposição de mãos e tudo mais, né? Então a gente fez um texto assim. Resistência a essa questão por parte da igreja? Não, a igreja, ela tem uma comissão que foi designada para estudar essa questão, né? E nós pedimos no sínodo que o Papa Francisco recomponha essa equipe com outros bispos e cardeais, né? E que volte a estudar o assunto de novo. Essa foi a proposta que esperamos que o Papa possa acolher, né? O que não é estranho na igreja de jeito nenhum, que a mulher seja diácona, né? Estranho seria ser padre, que não tem nenhum documento que comprove isso. Né? Entendi. O Papa Francisco, ele está recebendo muitas críticas porque ele é menos conservador, ele é um pouco mais mente aberta. O que o senhor acha desse posicionamento do Papa? Olha, para nós, América Latina, é muito positivo, né? A gente costuma dizer, e de fato é assim, se você olha a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, isso o cristianismo no geral, você tem um cristianismo oriental, que é muito espiritual, né? Se você vai numa igreja em Atenas, por exemplo, eu tive a alegria, quando eu estava estudando em Roma, de ir a Atenas e entrar numa igreja ortodoxa. Quando você entra na igreja, você se sente já numa esfera do divino, sei lá, incenso para tudo quanto é lado, flores, velas. Parece que você está entrando, parece um dia de festa aqui para nós, né? O dia da festa dos santos aqui para nós, né? E lá é normal. Então a dimensão espiritual é muito, muito grande na igreja ortodoxa. Na igreja de Roma, a igreja que está na Europa, por exemplo, ela é muito intelectual, né? Ela é muito racional, né? E ela é muito do fundamento das coisas, né? E depois nós aqui na América Latina, nós somos de uma praxis cristã, né? De um cristianismo vivido na fé, vivido na razão da fé, mas também no dia a dia, no envolvimento com as questões sociais, culturais e indígenas, afro e tudo mais, né? Então, olhando assim no geral, a igreja, ela é assim, né? E nunca tinha chegado lá no Vaticano uma pessoa com a autoridade de um papa, com a praxis cristã que se vive na América Latina. Então, eu particularmente gosto muito do Papa Francisco e gostei dessa escolha que foi feita. Talvez se fosse um outro cardeal latino-americano que fosse muito ligado à Cúria Romana, nós não teríamos tudo isso que nós estamos vendo agora. Mas o Papa Francisco representa a América Latina, de fato, envolvida numa fé prática, né? Numa fé de Santiago, por exemplo. A fé e as obras, não basta só a fé, você tem que realizar a fé que você tem e tem que traduzir isso em obras em favor de toda a humanidade e do cosmo também. Então, o Papa Francisco é essa figura, né, importante para nós. Ele é a unidade visível da Igreja Católica,
dos mais de 1,2 bilhão de católicos que nós somos no mundo, é ele, essa figura de unidade, né, que nós chamamos até de vigário de Cristo, é aquele que na terra representa o Cristo, que é a cabeça de toda a igreja, e nós que somos os seus membros, né? Então o Papa Francisco está desempenhando bem a sua missão, né? E olha, nas primeiras falas dele como Papa, ele disse que ele foi incumbido de realizar algumas coisas. Então, na igreja tinha algumas coisas que incomodavam, né? E então pediram a ele que realizasse, por exemplo, a reforma da Cúria Romana. E isso não é fácil, né? A Cúria Romana já vive ali há séculos, né? E aí reformar, mexer ali é complicado. Mas ele disse que recebeu essa missão e vai se esforçar para fazer. Criou uma comissão, de vez em quando se reúne com essa comissão e pouco a pouco vai efetivando aquilo que decide nessa comissão, né? Então, hoje que o Papa Francisco está no caminho certo, recuperando a gente para a missão, né? Impulsionando a igreja para viver a missão de Jesus Cristo, e esse é o nosso objetivo melhor, nosso objetivo maior, né? A igreja não foi feita para si mesma, nós não podemos anunciar a igreja, tem que anunciar Jesus Cristo, e Jesus Cristo mesmo encarnado, vivido ali no dia a dia, como ele viveu, como ele realizou a sua missão. E nós estamos aí para desempenhar também essa missão, e o Papa por primeiro, né? Então ele tem dado grandes exemplos, grandes testemunhos para a gente, né? E não é mídia, né? Não é mídia, isso é natural dele. No sínodo, por exemplo, a gente vê o Papa Francisco ali conversando, dando atenção não só aos cardeais e aos bispos, mas também às pessoas que estavam ali esperando ele para saudá-lo. Entrar na fila do cafezinho, parecia acordou todo mundo, né? Entrar na fila do cafezinho, como pode? E a gente via, as pessoas vinham com a bandeja já para ele, não te preocupa. Aí pegava e dava para alguém ali. Ali é o jeito dele, ser humilde daquele jeito, é o jeito dele mesmo. Não é marketing, é um jeito de viver, e esse jeito de viver ele tem que propor para a igreja também. Porque tem muita gente que olha e fala assim, não, ele quer parecer isso aí, não é ele está forçando uma certa... Não é forçando não. Agora, eu particularmente, eu não conhecia esse lado, até porque a gente conhecia pouco o cardeal Bergoglio, enquanto arcebispo de Buenos Aires, né? Mas eu acho que indo para Roma, ele teve um momento muito forte assim dessa conversão ao evangelho encarnado de Jesus Cristo. Sebastião, eu gostaria de agradecer. Viu como o tempo passa rápido? Rapaz, passou rápido mesmo. Estamos no final. Mas eu vou deixar já aqui um convite reforçado, porque eu vi que tem muito assunto para a gente tratar, não deu nesse programa de hoje, viu? Inclusive, a campanha da fraternidade a gente vai terminar com um vídeo. Tá, ótimo. Então, eu gostaria de deixar um convite para, em outro momento, se eu vir aqui conversar com a gente novamente. Pode ser? Ok, pode ser. Próximo da Semana Santa. Isso, mais próximo da Semana Santa. Já fica avisado aqui o produtor. Obrigado, viu? Então, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Eu acredito que essa entrevista foi bem esclarecedora e gostei muito de conversar com o senhor. Percebi que o senhor tem um jeito mais até jovial de falar. Porque, geralmente... alguns padres e bispos, mas antigamente tinham um jeito eram mais retidos, mais tímidos. Eu gostei do seu jeito. E para quem era tímido no começo, né? Então é isso mesmo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. E que vocês participem, viu, meu povo? Participem das atividades da igreja. Estamos na quaresma, né? E vamos fazer de tudo para a gente rezar, fazer obra de caridade e jejuar, se abster daquilo que não serve para a nossa vida. Muito obrigado. Você vai voltar correndo agora lá para a praça? Agora... Não, agora não precisa. Não, né? Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, e você pessoal. De casa, foi lançado a campanha da Fraternidade 2020, que o tema é Fraternidade e Vida. A gente vai terminar com um pequeno vídeo falando um pouco da campanha da Fraternidade. Até a próxima. Ótimo. Obrigado. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada
samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância